Oi, tudo bom? Meu nome é Luana Alencar, sou adestradora comportamentalista da Tudo de Cão na cidade de São Paulo, mas também através do adestramento online da Tudo de Cão. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o Easy, como fazer essa transição do seu cãozinho que já faz xixi num tapete higiênico, num jornal, em alguma plataforma para o Easy. O que a gente vai ver nessa apresentação? O que é o Easy, a preparação do cão, escolha do local que você vai deixar o Easy, a instalação, a preparação do local para o início do treinamento, a apresentação do Easy para o cão, como fazer a transição para o Easy, principais dificuldades e a generalização. O que é o Easy? É um banheiro inteligente para cães. É uma plataforma que tem uma gradinha de borracha em cima, que os cães fazem o xixi em cima e esse xixi vai direto para o ralo, ele já escoa para o ralo. É uma forma super sustentável, porque a gente não fica gastando tanto financeiramente, como também em questão de poluição com jornal, tapetinho higiênico. E o cocô ele é recolhido e jogado no vaso sanitário de casa. Esse aqui é um vídeo que o próprio pessoal do Easy fez, então vou mostrar para vocês. Existem dois tipos, com entrada de água e sem entrada de água e com parede e sem parede. Falando primeiro aqui da parede. A parede é para os cãezinhos que levantam a pata para fazer xixi e cada um desses modelos tem a opção com entrada de água ou sem entrada de água. Com entrada de água, você precisa ter uma torneira por perto, porque aí você vai conseguir colocar a mangueirinha ligada na torneira e vai vir a água após o cão fazer o xixi foi para o ralo, você liga a torneira, a água sai por alguns buraquinhos que tem no Easy e dá uma lavada por debaixo dessa gradinha. Não é obrigatório ter uma torneira por perto. O que é obrigatório é ter um ralo, porque o carro-chefe, digamos assim, desse produto é o xixi para o ralo. A comodidade de você ter uma torneira para colocar essa água e vir depois é um extra. Então, se você não tem uma torneira perto, não tem problema, você pode só jogar um baldinho, um copão de água algumas vezes ao dia, ou enfim, só quando você, por exemplo, de manhã e de noite. Isso é uma escolha sua mesmo. E aí tem 4 tipos, né? Tem o mini, o pequeno, o médio e o grande. No site você consegue ver todas essas especificações, o exemplo, por exemplo, das raças, né? Pinscher, Chihuahua e Yorkshire nesse mini. O tamanho pequeno para Pug, Shih Tzu e Lhasa. O médio, Bulldog francês, Dachshund, Beagle. E para o grande, né? Os cães maiores, o meu cão é um Golden, então a gente tem esse grande. Golden, Border Collie e Bernese. É importante, antes de você comprar o seu Easy, você ver se tem espaço suficiente para aquele que você está escolhendo. Lembra, sempre quanto maior você comprar, mais fácil vai ser para o seu cão se adaptar. Então, eu conheço pessoas que têm cães, por exemplo, de porte médio, mas que compraram um G porque tinha espaço para isso e foi muito mais fácil a adaptação. A preparação do cão. É muito importante que os cães estejam com as necessidades básicas supridas. E o que é isso? Atividades físicas na quantidade exata, o tipo de atividade física que ele precisa para estar equilibrado de forma física mesmo, com gasto de energia adequado. Atividade mental, então o cão aprender coisas novas o tempo inteiro, o cão ser desafiado todos os dias. Atividades sociais, tanto com outros animais como também com pessoas. E a alimentação sendo dada de uma forma que estimule o desenvolvimento, que estimule o raciocínio, não seja aquela coisa bem sem graça no pote. E o manejo alimentar, uma comida de qualidade, com horários estabelecidos, quantidade adequada, nem a mais nem a menos, que a gente coloque a comida e o cão
coma tudo na hora, não fique lá durante o dia inteiro disponível para aquele cão e de uma forma desafiadora. E aí você pode me perguntar, Luana, por que as necessidades básicas são tão importantes e o manejo alimentar nisso também? Primeiro, com as necessidades básicas supridas, a gente vai ter um cão mais equilibrado, um cão apto a aprender coisas novas, a diminuição das chances de ficar roendo aquela borrachinha do Easy, porque quando o cão não tem as coisas corretas para roer, está entediado, cheio de energia, normalmente vão para essa borrachinha para poder destruir e aumenta o bem-estar. Lembrando que isso que a gente vai fazer com eles é um processo de aprendizagem. A gente vai ensinar uma nova forma, um novo lugar de fazer xixi. Se o cão está completamente desnorteado, energia sobrando, destruindo tudo, ele não vai estar apto para aprender uma coisa nova da forma como a gente quer ensinar. E por que é tão importante o manejo alimentar também estar em dia? A gente vai ter uma previsibilidade melhor sobre horários de xixi e cocô, a saúde mais adequada e uma rotina adequada. E por que é importante, principalmente no caso do cocô? Se a gente dá a comida para o cão, ele come toda a comida dele rapidinho, assim, come toda, não fica deixando lá. A gente sabe que, normalmente uns 20 minutos depois o meu cão, isso é algo muito individual, né? Faz cocô. Então eu consigo fazer todo o manejo de ambiente, toda a situação, toda a rotina dele, quando eu tenho um horário certinho para xixi, para cocô, principalmente para o cocô, porque o alimento também já está bem controlado, fica mais fácil eu conseguir o xixi e o cocô no Easy. A escolha do local. Você precisa definir o lugar da sua casa que o Easy vai ficar. Então precisa ser um lugar de fácil acesso do cão, longe de portas de acesso, então um lugar que não fique transitando pessoas, não fiquem passando pessoas, sem superfícies absorventes por perto, sem tapetes, sejam de decoração, seja da cozinha, por exemplo. Um local longe da cozinha e da mesa do jantar, se possível, fácil de lavar e com ralo por perto. Esse ralo por perto é imprescindível. E algumas opções que normalmente as pessoas usam: varanda, sacada, lavanderia, banheiro, às vezes até num quarto. O primeiro Easy do Keno foi dentro de um quarto, que era tipo o quarto dele, mas a mangueira ia até um banheiro que era logo do lado. E aí o xixi escoava para lá. Aqui é um exemplo de escolha de local. Essa é uma aluna, ela me mandou a foto da varanda dela, e aí eu coloquei alguns desenhos por cima para poder simular como que seria a organização do espaço. Então a gente iria tirar essa rede, brinquedos disponíveis no local, caminha, enfim, a casinha do lado direito, oposto ao lugar do Easy, água também do lado aqui direito, oposto ao lugar do Easy, e iríamos tirar esse tapete aqui da sala para não concorrer com o Easy. E aí o que aconteceu? Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto de como que ficou aquele local, tá? Aqui é uma outra aluna, que ela colocou um balde, uns banquinhos ao redor para que a cachorrinha não fizesse xixi nesses outros locais, somente tivesse a opção de fazer no Easy, então isso é dentro de um banheiro. Aqui é um outro aluno que o Easy está de um lado, o tapetinho que ele deita está do outro e vários brinquedos no chão. E aqui é uma aluna que é uma varanda junto com a lavanderia. Então percebam que está ali a casinha, os brinquedos e o Easy está aqui no cantinho direito. Aqui, ó. E aí vamos lá para a instalação, né? Como que a gente vai fazer com a instalação? Eu gosto muito de fazer essa abertura da caixa perto do cão, ele participando do processo. Então, nesse caso aqui, ó, tá acelerado o vídeo, mas vai dar para vocês entenderem. Eu fui abrindo devagarzinho, recompensando ele, interagindo com o ambiente. Ó, ele estava cheirando, ia lá pertinho, pediu um comando. Então, a gente foi se divertindo aqui nesse meio, enquanto ele via essa instalação que eu estava fazendo. Uma coisa bem legal também depois que você já instalou, já está lá no cantinho, dá um brinquedo recheado para o seu cão relativamente próximo ao Easy, para que ele não fique tão curioso a ponto de querer ir lá tirar a borracha e começar a morder. Então, ele fica focado no brinquedinho dele, enquanto o Easy está lá montadinho. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é colocar essa fita 3M, esse siliconezinho transparente, aqui ao redor, entre a grade e a própria bandeja, para meio que dar uma grudadinha. Não vai ficar fixo, porque é só você puxar que tira, mas pelo menos dá uma travada um pouco maior para o cão não ficar puxando e tirando, tá? Aqui, ainda sobre preparação do local. Brinquedos e objetos no chão. Então aqui percebe que tem um balde, tem uma bola gigante, vários brinquedos. Bloquear o acesso para o lugar que o cão costumava fazer. Então, esse filhote estava fazendo xixi muito aqui. Eu pedi para a família colocar um monte de brinquedo aqui, nesse espaço vazio, que é onde o filhote estava fazendo.
tirar tapete de decoração da casa. Embaixo da borracha, colocar um tapete sujo de xixi, para já ficar com aquele cheiro do xixi ali. E em cima da borracha, colocar um tapete limpo, ou um jornal, ou uma gradinha. Nesse caso aqui tem uma gradinha, que é exatamente a superfície anterior que o cão já estava acostumado a fazer. Então, tem vários exemplos aqui, ó. Aqui nesse lado, fazendo um pouquinho de tapete em cima e tapete ao redor. Vou já mostrar uma foto que tem mais tapete, porque é um filhotinho que está aprendendo ainda. E aqui na apresentação, esqueci de uma coisa aqui. Esse caso aqui é interessante. Esse cão, ele já tem 4 anos, mas ele fazia sempre o xixi levantando a pata. Eu quero que vocês gravem essa imagem, porque depois eu vou mostrar como que a gente fez a transição. Nesse caso, a gente precisou colocar alguns tapetes ao redor, porque ele levantava a patinha apontando para o Easy, e daqui a pouco eu vou mostrar como que foi a transição dele. Aqui, a apresentação do Easy para o cão. Caso o cão seja bem sensível, eu gosto de fazer uma apresentação com a borracha no chão. Então, eu estava colocando o cachorrinho para ir de um lado para o outro, entregando um franguinho que ele gostava muito. Então, ele ainda estava se acostumando com a textura da borracha, sem ficar tão já em cima da plataforma, muito difícil para ele. Então, de um lado para o outro, fui fazendo com que ele se sentisse à vontade para andar em cima desse tapete emborrachado. Depois eu coloquei o tapete em cima da bandeja e aí ele foi ficando super bem. Hoje ele faz muito bem o xixi em cima do Easy. Olhem como ele vai ficando mais à vontade a cada repetição. E nessa daqui já é um cãozinho que ele teve um pouquinho de receio de subir, mas a gente não precisou colocar no chão porque ele logo foi ficando mais desenrolado para subir e descer do Easy. Aqui nesse começo a gente pode também dar o petisquinho com o cão com as 4 patas em cima, logo no comecinho. E por que eu falo isso? Alguns cães que eu treinei, sempre dei só quando descia. E o que aconteceu? O cão começou a ficar muito ansioso para logo descer. Então ele fazia o xixi, já saía e o xixi acabava indo para fora. Mudei a estratégia e nessa nova estratégia, assim que ele sobe, ele ganha alguns estando com as 4 patas em cima. Depois, a gente faz algumas repetições dele subindo e descendo para ele entender como é esse mecanismo de subir e descer. E ficando super confortável. E depois a gente já para de fazer esse treino para o cão começar a associar aquele lugar como um lugar de fazer xixi e cocô, não de ganhar comida. Então, no comecinho, pode colocar a comida já ele estando com as 4 patas em cima. Você pode tanto jogar no chão quanto esticar o seu braço para ele passar por cima do Easy e pegar na sua mão. E depois você começa a já mudar o contexto para o treino mesmo. Não precisa mais ficar apresentando o Easy dessa forma de subir e descer. Senão o cão começa a encarar que esse novo objeto que está aqui é um lugar de subir e descer para ganhar comida. E o que a gente quer é que ele associe com o local de fazer xixi e cocô, não para ganhar comida. E aí, uma coisa muito importante é a gente fazer um diário de 24 horas. Você já pode fazer isso. Vamos supor que você nem comprou ainda o seu Easy. Já faz durante 24 horas as anotações. Qual o intervalo médio a cada xixi que o seu cão faz? Qual é o horário que normalmente ele faz cocô? Ajeita o manejo alimentar dele para que ele coma bem direitinho, em todos os horários pré-estabelecidos, toda a alimentação. Isso vai ajudar muito na parte do treinamento. Seguindo aqui, a gente vai ter alguns caminhos possíveis nesse processo aqui. Tem a opção da restrição de espaço com o Easy dentro, a opção de restrição de espaço com o Easy fora e solto, porém 100% supervisionado. Normalmente os filhotes se encaixam bastante nesse aqui de 100% supervisionado e nesse aqui de restrição de espaço com o Easy dentro. O que isso significa, Luana? Vamos lá. Vamos primeiro para a opção de restrição com o Easy dentro. Aqui é um filhote que está em processo de aprendizagem. Então, a gente primeiro precisa saber que o cão fica bem nesse local, ele não vai ficar lá gritando, latindo, arranhando porta. Então, tem uma associação muito legal com esse espaço de restrição. Ocupar bastante o espaço para que ele não tenha outra opção, senão subir no Easy para fazer. A desvantagem de você querer ensinar diretamente um filhote ou um cão no Easy, quando ele não sabe um lugar pré-determinado, é que a gente não consegue multiplicar os banheiros, como a gente consegue fazer no tapete higiênico. Mas é possível também. Nesse caso, a gente fez isso. Ocupamos bastante o espaço da restrição, caminha, um monte de brinquedo, objetos e o Easy. Como se não tivesse outra opção que não seja subir no Easy para fazer. Então, a gente aumenta as chances de acerto e elimina as chances de erro, porque aqui ele não tem outro lugar para fazer, apenas o Easy.
e a gente só libera ele para casa após fazer o xixi e cocô no lugar determinado. Uma outra opção é a supervisão 100%, ou seja, os principais momentos para você levar o cão para o banheirinho. Isso aqui é válido para qualquer uma das formas de transição, tá? Momentos que o cão tem mais predisposição a fazer xixi. Ao acordar de manhã, intervalos de sessões de treino, após cochilos durante o dia, durante e após brincadeiras, principalmente as brincadeiras mais agitadas, antes de dormir, após passeios, cães que não fazem na rua, por exemplo, intervalos de tempos pré-determinados, então a gente coloca naquela tabela, é mais ou menos de 30 em 30 minutos, 20 em 20 minutos, 4 em 4 horas. A gente anota tudo isso para saber, tá chegando nesse horário, precisamos levar lá. Ao perceber comportamentos de quando quer fazer xixi, aquele cheirar o chão, andar em círculos, etc. E aí o que a gente faz nessa situação? Vamos convidar o cão para ir até o Easy para fazer xixi em todas essas situações. E quando a gente perceber que está perto de fazer um outro xixi, se tiver alguma outra opção além dessas. Então, é sempre importante você convidar e levar o seu cão, ele seguindo você, para que ele aprenda o caminho até o lugar de fazer o xixi. Quando ele não fizer lá no Easy, você continua supervisionando e leva novamente em poucos minutos. Porque se você tem a agenda certinho e sabe que é um momento que tem xixi para sair, você não vai largar e, ele não quis fazer. Tá perto de querer fazer. Então, talvez seja uma boa voltar lá, fazer alguns treininhos de subir e descer. Eu gosto de dar uma cavadinha assim na borrachinha, como se fosse assim olha aqui o que tem aqui. Aí o cão sobe, começa a ver, começa a sentir o cheiro de xixi e acaba fazendo xixi. Uma outra ideia muito legal é, durante o treino, você em alguns momentos dá um pouquinho de água de coco quando você for ficar um tempo com ele nesse lugar de restrição, ou você vai fazer alguma brincadeira, porque daí você tem a certeza que tem um xixi para sair, e aí você consegue recompensar. A outra opção seria a restrição, só que com Easy fora dessa restrição. Então pode ser, por exemplo, um cômodo com dono. Nessa primeira foto aqui, eu tô dentro do meu escritório, exatamente esse, e o meu cachorro tá deitado aqui do lado. Eu sei que ele nunca fez, não é o tipo de lugar que ele vai fazer xixi. Então ele fica comigo e em alguns momentos, diante daquelas regras, eu levo ele até o local para fazer xixi. Caixa de transporte ou cercadinho também, quando a gente não coloca dentro do cercadinho o banheirinho, por exemplo, ou caixa de transporte também não. A gente sabe que dentro desse lugar ele não faz, mas a gente assim que abre já leva direto para fazer xixi. Então a chance de acerto é muito maior. E aí ao levar o nosso cão para fazer xixi lá no Easy, se fizer, obviamente, recompensa, libera para casa. E aí nesse momento aqui eu vou já falar sobre as recompensas. Se ele não fizer após X minutos, e o que é X minutos? Vai depender daquele intervalo entre os xixis que a gente fez lá na tabela. Leva novamente. Levamos de novo. Se fizer o xixi no lugar certo, recompensa e libera para casa. Se ele não fizer, deixa ele na restrição, que nesse caso a nossa restrição é no cômodo com a gente, no cercado pertinho, numa caixa de transporte. E aí quando der mais alguns minutos, leva novamente até ele fazer. E o que são as recompensas aqui? O próprio xixi, o ato de fazer xixi já é uma baita recompensa para o cão. Imagina quando você está apertado, você consegue fazer xixi, você sente um alívio. E os cães também sentem esse reforço. A gente chama de reforço negativo. Por que negativo? Existe um desconforto, ele está apertado e a gente tira esse desconforto. O cão consegue se aliviar. Então esse desconforto some. Por isso que é negativo, no sentido de subtração. Então só o ato de fazer xixi já tem uma recompensa ali envolvida. Isso por um lado é muito bom, porque aí depois é muito mais fácil do cão permanecer fazendo xixi naquele lugar, independente de recompensas como petiscos. Mas, por outro lado, se o cão não aprende a fazer no lugar que a gente quer, qualquer lugar que ele estiver fazendo vai ser um lugar que ele vai sentir o alívio. É um comportamento autorreforçador. O próprio comportamento ali de fazer xixi já reforça aquilo ali de onde quer que esteja fazendo. Então, por um lado, isso é um problema, né? Mas a gente vai trazer isso para o lado da solução, não focar no problema. Um petisco especial, então você deixa uma caixinha com um petisco super especial perto lá do Easy, para quando ele fizer você já poder recompensar. Festinha, liberação para os demais cômodos da casa, sair para passear, quando o cão, por exemplo, está aprendendo a fazer xixi só dentro de casa, que ele só fazia fora. Então faz o xixi no Easy, vamos para o passeio, que é algo que o cão gosta muito. Brincadeiras, carinho também é uma opção, eu não coloquei aqui porque não é todo cão que gosta. E aí como que a gente vai recompensar? O cão vai subir no Easy,
Quando ele começar a fazer, você vai começar a falar xixi, xixi, enquanto ele está fazendo, para a gente começar a parear, a colocar o comportamento junto com o comando. Fica muito mais fácil depois, quando você, por exemplo, acorda de manhã, vamos lá fazer um xixi? Vai até o caminho, ele já sabe para onde ir, porque a gente já associou o comportamento com um comando. E quando terminar o xixi e descer do easy, aí a gente dá as recompensas. Nesse vídeo aqui, mostra exatamente isso, ó. E aqui, liberamos para casa. Então, eu falei o xixi enquanto estava lá em cima. Quando desceu, para que o cão não fique ansioso, porque se ele está lá em cima fazendo e a gente já fica muito bem, parabéns, o cão já vai saindo, vai xixi para todo quanto é lado. Então, a gente espera o cão terminar de fazer xixi, fala xixi enquanto ele está fazendo. Quando ele descer do easy, faz toda a festinha e dá as recompensas que ele gosta bastante. Luana, o que eu faço se o meu cão errar? Primeira coisa, vamos assumir a responsabilidade. Quem é responsável pelo comportamento do nosso cão somos nós. Quem quer trocar o lugar que ele fazia xixi ou ensinar um novo lugar para fazer xixi, somos nós também. Então, se o cão fizer xixi ou cocô fora do easy, as perguntas que vêm logo na nossa cabeça. Será que eu deixei muito tempo solto? Tapetes muito sujos ao redor e em cima do easy? Será que não tinha outro lugar para ele fazer? Ele estava desconfortável? Isso é muito importante, a gente entender como que é a higiene do nosso cão. Se ele é um cão que faz bastante xixi, mesmo tendo assim vários ao redor, ou se ele só faz um xixi por tapete. Será que outras portas dos cômodos estavam abertas com acesso a um tapete, por exemplo? Um tapete de banheiro? Será que eu esqueci de levar ele até o easy, até o lugar lá do banheirinho dele, no intervalo que eu tinha colocado na tabela? Será que eu esqueci de levar ou acordar ou antes de dormir? Então, quando isso acontecer, quando tiver algum erro, é primeiro pensar em todas essas perguntas, não dar broncas, porque se a gente dá uma bronca num cão quando ele está fazendo xixi, ele vai começar a associar que é perigoso fazer xixi perto de você. E como que a gente vai conseguir recompensar, reforçar, como que a gente vai conseguir fazer festinha, dar petisco, enfim, se ele não faz mais na nossa frente? Então é muito importante, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade pra gente, a gente não culpar mais o cão quando ele fizer alguma coisa errada, porque ele está num processo de aprendizagem. Fazendo um comparativo aqui com uma criança, por exemplo, que está aprendendo a fazer xixi no lugar certo, no vaso sanitário, no caso, né? No começo, as mães até levam a criança, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para o vaso sanitário. Porém, nos outros momentos tem uma fraldinha, justamente para evitar situações de erro. Mas toda vez que vai, faz no lugar certo, recompensa, faz festinha. E essa transição ela é feita gradual, conforme a criança vai entendendo que é ali o lugar de fazer o xixi. E aí, voltando aqui para os cães, a gente precisa entender qual é o nível de maturidade que o nosso cão está, o nível de dificuldade que a gente está colocando para ele ali no momento. Colocar, por exemplo, um easy na varanda, num apartamento de 150 metros quadrados. Qual a probabilidade de um cão, principalmente um filhote, saber que ele tem que andar a casa inteira e encontrar um easy que está lá no cantinho na varanda? Então, a gente precisa facilitar, aumentar as chances de acerto para ele. Então, é importante avaliar onde que a gente errou nesse processo, organizar melhor a rotina, limpar e seguir para a próxima repetição. E o cocô? O cocô vai facilitar muito quando o cão tem um manejo alimentar adequado, porque a gente sabe que ele come tudo e depois de tantos minutos ele faz um cocô, ou se ele faz antes da alimentação, ou se ele faz antes ou depois do passeio. E todas aquelas restrições de espaço, tudo aquilo ali vai ajudar, mesmas regras. Normalmente o cão tem a tendência a procurar o mesmo lugar que ele faz xixi para fazer o cocô. O aumento da quantidade de superfície, por exemplo, colocar vários tapetes em cima, vários jornais em cima ao redor do easy, para ir facilitando para esse cão até a gente conseguir estar só em cima do easy. Eu vou já mostrar um vídeo disso. Colocar barreiras ao redor, também vou mostrar um vídeo e outras fotos sobre isso. Ou então, aqui em casa eu adotei o formato de cocô apenas fora de casa. Como eu sei o horário que ele faz cocô, eu já levo ele antes mesmo para nem fazer dentro de casa. Aqui é uma cena interessante, ó. Esse filhotinho, ele chegou tem 3 dias na casa. Essa aqui é aquela mesma varanda que eu mostrei para vocês com os desenhos que tinha uma rede. Aqui ela colocou uma caminha. Aqui, desse lado direito, tá a água, ó, no canto, brinquedinhos. E olha o que ela fez para facilitar.
Deixa eu dar um pause aqui para ficar mais fácil. Ela colocou o Easy aqui, tem um tapete aqui, mas ela colocou vários outros tapetes ao redor. Isso para um filhote vai ajudar bastante. Então o cão vai tendo essa referência que aqui é o lugar de fazer xixi. Conforme ele for acertando, a gente vai começar a tirar um tapetinho. Por exemplo, aqui dá para perceber que tem 2 xixis. Vamos supor que ele passa vários dias fazendo xixi só nesses tapetes aqui e não está fazendo mais nesse, a gente vai tirando um de cada vez até ficar apenas o tapete daqui de cima. E todas as vezes que você for levar o seu filhote ou o seu cão para fazer no Easy, você traz e pede para ele fazer aqui. Vai induzindo ele a subir. Porque cada vez mais ele vai entender, é aqui em cima que eu ganho a festinha, a brincadeira, um monte de recompensa. Aqui eu ganho o alívio, aqui eu consigo fazer um xixi, boa, mas aqui eu tenho o alívio, eu tenho as recompensas, eu tenho a festa, eu tenho acesso à casa. Então a gente vai cada vez mais induzindo aqui para cima. E depois a gente vai tirar esse tapete, já já vou mostrar para vocês isso também. Aqui é uma outra fase, tirando os tapetes. Então, uma possibilidade é você simplesmente, depois que tá só o tapete em cima, ir dobrando esse tapete até ele ficar pequenininho e o cão fazendo lá em cima. Ou você pode fazer com furinhos. Então, aqui eram furinhos pequenos, o cão já sentindo, né, a textura da grade. Furos um pouco maiores, até ficar um quadradinho pequeno e o cão tendo ele como referência, assim, para apontar. Esse é aquela mesma cena daquele cachorro que levantava a pata e a gente colocou os tapetes ao redor. Esse aí são fotos do mesmo cão, tá? Do mesmo lugar de fazer. E aqui, se vocês perceberem, tem várias cadeiras ao redor, várias barreiras, e aqui já não tem mais, ó. Então, a gente foi diminuindo essas barreiras. Aqui tem também uma barreirinha de papelão, para ajudar, porque esse cãozinho sempre colocava as patinhas para fora para fazer xixi. Vai aparecer, no próximo slide eu vou explicar melhor sobre isso. Essa outra cachorrinha aqui, ela não tá ela tá aqui no cantinho, ó. No começo a gente colocou aqui dentro e colocou vários tapetes emborrachados ao redor, com tapete higiênico embaixo, com grama sintética descendo, porque ela tinha uma dificuldade de fazer aqui. Depois eu fui começando a perceber que ela tinha dificuldade de fazer por conta dessas paredes aqui. Então a gente só veio chegando cada vez mais o Easy na direção dessa parede com essa grade. Então percebam que está bem menor o espaço aqui, a grama sintética já está totalmente em cima. Aqui, casos de cães que erram a mira. Então, pode ser uma opção colocar um cone. Tem muitos cães que gostam de ter um cone para poder apontar e fazer o xixi lá. E aqui era um caso de um cão que ele tinha referência ainda do tapete, já estava pequenininho, mas a gente precisou colocar algumas barreirinhas de papelão, porque ele costumava entrar, cheirar o tapete higiênico e botar as patas para fora e errar a mira. Então, a gente colocou essas barreiras e essa aqui também. O cão entrava por aqui, cheirava, fazia por aqui e saía. Aos pouquinhos fomos tirando essas barreiras aqui também. Esse caso aqui é um que também errava a mira, botava as 2 patas da frente para fora. Então a gente colocou cadeiras deitadas, ó. Ele tem a referência do tapete. Ele gira, não tem como descer aqui e aí faz em cima do Easy. E aos poucos a gente foi tirando todas essas barreiras. Tirando também não sei se vocês perceberam aqui nesse cantinho, ó, tem uns baldinhos. A gente colocou alguns baldes no chão para poder também evitar essa descida. Hoje já faz sem tapete higiênico, sem barreira, sem nada. E aqui é ainda uma cena daquele lá, ó, que fazia no cantinho. Quando a gente percebeu que ele estava fazendo muito aqui, a gente colocou uma cadeira, porque ele gostava de fazer nas esquinas. Então a gente colocou aqui, colocamos uma cadeira aqui também e ele começou a entrar por aqui para fazer. Nesse caso aqui, é uma cachorrinha que não gosta de fazer na frente de pessoas. Então, ó, ela me olhava, eu me escondia atrás de uma geladeira. Eu me escondia aqui para ela não me ver, deixava só o celular. Ela subia, descia, procurava de novo, eu tentava me esconder mais. Ó, ela olhando. Aí ela ia lá, subia. Lembra que, ó, já tá com o tapete, a grama sintética já bem no centro. Já sem os outros tapetes aqui embaixo, fazia o xixi, eu voltava falando xixi, xixi, recompensava e liberava aqui a porta para poder ela sair e ter acesso ao resto da casa. Aqui, essa mesma cachorrinha, percebam que aqui ela já não está mais com a grama sintética, porém, eu percebi que as paredes aqui ao redor realmente estavam sendo algo que incomodavam ela. Então a gente virou o Easy, ele ficou agora aqui, ó, nessa horizontal, ao invés de ficar ali na vertical.
E ela não tinha mais barreiras para poder causar essa pressão. Tem alguns cães que não gostam. Então é importante você analisar e ir testando essas outras formas para ver se o seu cão se adapta melhor. Então aqui, ó, ela foi, girou, eu me afastei para me esconder. E aí ela fez direitinho aqui, eu voltei, recompensei e liberei ela para o resto da casa. Dei ração, fiz festinha, enfim. Todas as recompensas que ela curtia fazer. Que linda, que linda! Muito bom, garota. E aí fiz carinho e tal, que ela é uma cachorrinha que adora, adora, adora carinho. E aí, a fase de generalização, como que a gente vai fazer isso? A cada uma semana de acerto 100% do seu cão, você vai deixar ele com um cômodo a mais. Então, por exemplo, se no início o meu espaço de restrição com o meu cão, com aquele que o Easy é fora, é aqui, eu posso, por exemplo, com uma semana de acerto, que eu tenho levado ele lá, eu posso deixar ele com acesso a esse quarto e, por exemplo, o corredor aqui, antes de ir lá para a sala, por exemplo. Isso depende muito de como é a sua casa. É importante a gente começar a dar oportunidade do cão ir sozinho. Então, por exemplo, se o banheirinho dele é na varanda, você ao invés de todas as vezes, isso depois que ele já começou a acertar pelo menos 100% uma semana, tá? Você começa a ficar ali na sala, deixar o cão ali ao redor e deixar ele escolher ir até o Easy. Se você percebe que ele não vai, aí você intervém, vai até lá, convida ele. Mas se ele já está tantas vezes indo lá, sabendo que lá é o lugar de referência, começar a dar oportunidades para ele realmente ir sozinho fazer, porque isso vai evitar um problema que é comum também dos cães só fazerem quando é pedido pela família. A família acaba não dando a oportunidade do cão ir sozinho, e a gente recompensar essas escolhas dele sozinho também, e ele fica dependente, segurando para só fazer quando é convidado. Então, dar essas oportunidades. O primeiro e o último xixi do dia, garantir você levando lá, pedindo por comando, porque aí sempre a gente vai reforçando esse pedido por comando e o cão fazendo. E começar a alternar. Algumas vezes você dá petisco, algumas vezes você faz uma festinha, algumas vezes você não faz nada e deixa que o cão só sinta o alívio. Mas esse aumento gradual na verdade, assim, essa liberdade que você vai dar para o seu cão precisa ser gradual. O seu cão precisa já estar muito bem naquele contexto que você começou a treinar e aos pouquinhos você ir aumentando. Assim como você ir tirando os tapetes e os jornais de cima, conforme o cão está acertando cada vez mais em cima do Easy. Depois você ir diminuindo o tapete ou o jornal ou a grama sintética de cima do Easy de forma gradual também. Não tenham pressa nesse processo. Quanto mais acertos a gente tiver, mais rápido eles aprendem. Lembrem que se ele faz o xixi num lugar errado, que na nossa visão é errado, ele também está sentindo alívio. Então a gente precisa aumentar muito, assim, a 100% as vezes que ele faz xixi sendo no Easy, para que assim, não tenha oportunidade de fazer em outros locais. Assim a gente consegue acelerar muito mais rápido o processo de aprendizagem, de transição para o Easy, diminuir os tapetes de forma gradual, e gradual não quer dizer lento, tá? Gradual, na verdade, é você ir passo a passo. Então, se o seu cão em uma semana já está fazendo 100%, na outra você já pode começar a tirar os tapetes ao redor. A cada 3 dias não está usando um, já vai tirando. Depois você começa a... Conseguiu já o lugar focadinho do xixi sendo em cima do tapete? Começa a tirar o tapete, faz aqueles buraquinhos ou diminui. Ah, tá ok aquilo dali? Pronto. Agora, a partir desse momento, eu vou começar a dar mais cômodos para ele. Eu vou começar a dar mais liberdade na casa para ele. E depois você vai começando a alternar os petiscos, a festinha, e dando oportunidades para ele escolher sozinho. Então, na minha visão, existe uma sequência. Primeiro, você vai concentrar o xixi cada vez mais em cima do Easy e sem nenhuma superfície, então foque primeiro nisso. Depois, aumentar os ambientes que o seu cão tem liberdade de espaço para que ele vá cada vez mais, mesmo do mais longe dos cômodos, buscar o Easy. Depois você começa a dar oportunidades para o seu cão ir sem que você peça e depois você começa a alternar essas recompensas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vamos agora para o momento de tirar dúvidas.